Vamos de caso, William. Conta Vamos lá, aí. então. Me conta um caso aí daqueles. Quero Tá, saber olha o só, que tu faz. ô Felipe. Teve uma época aqui em Florianópolis, não lembro agora se foi 2020 ou 2019, que o magistrado, ele resolveu marcar, a magistrada, agora não lembro se era juiz ou juiz, era juiz, resolveu marcar todos os júris que estavam relacionados a trânsito, ou seja, todos aqueles homicídios causados no trânsito, morte por atropelamento, por bebida, marcou no mês. Eu acho que foram 8 a 10 julgamentos. E aí o que acontece? O nosso júri foi o primeiro, ou seja, ia abrir a temporada de julgamentos que estavam relacionados a acidentes de trânsito. E pensa na responsabilidade. Eu fiz parte da banca de defesa, o advogado Dr. Marcos Paulo, que também participou comigo. O que acontece? A gente... uma coisa que eu vou trazer até antes de fazer o caso, Felipe. O advogado, uma coisa que eu busco em todos os meus casos, todos, seja de júri, seja sustentação oral, o advogado ele deve buscar algo que se chama, o que eu chamo, na verdade, né? Daí cada um vai dar o nome que quiser, o ponto sensível do processo. O que eu denomino de ponto sensível do processo? É aquela situação fática ou processual, aquele argumento fático ou jurídico, que é o mais poderoso que você tem para falar para os julgadores ou para os jurados. É aquele argumento que você guarda as 7 chaves, que você guarda na manga e que você tem que usar no momento certo, você tem que ter o feeling de usar ele. Porque, Felipe, se você usa o teu melhor argumento no início do julgamento, os jurados ao final do julgamento eles já vão esquecer, já vão nem lembram mais. Nem vão lembrar. E se você fala ao final, de repente, os teus outros argumentos eram tão ruins que os jurados já condenaram o teu cliente, depois você lança aquele argumento poderoso e você já não é capaz já de não tem efeito mais. Você não consegue, ou seja, o advogado tem que ter o feeling, mas deve saber que existe o chamado ponto sensível. Por que eu trago isso? Porque nesse júri que é do acidente de trânsito, olha o caso, olha o caso terrível. O nosso cliente saiu de uma casa noturna por volta das 6 da manhã e bateu na traseira de uma moto que estavam 2 enfermeiras que estavam indo trabalhar às 6 da manhã. Ou seja, ele saindo da balada, acabou provocando um acidente que levou à morte de 2 pessoas que estavam indo trabalhar. Então, na área médica, indo da saúde. Na área ainda, médica, que da saúde. É um apelo. Olha como era carregado aqui o fato. Por si só, quase que já ensejaria uma condenação. Qual era o ponto sensível do processo? Olha só, ele fez o bafômetro, constatou que ele estava embriagado, só que ele não fugiu. Ele ficou no local para prestar socorro às vítimas. Então, para mim, é isso que eu identifiquei dentro de todo o processo, que era o ponto sensível. Era aqui que a gente tentar conquistar os jurados. Então, na nossa argumentação, a gente fez toda uma construção. E eu entendi, Felipe, que isso eu deveria lançar. É claro, e é importante dizer também, Felipe, que o ponto sensível, você pode trabalhar ele no começo do julgamento de uma forma suave, no meio do julgamento já... Olha, ele tem essa prova. O que a gente falava? Olha, o réu ele ficou no local dos fatos, o policial, e aí o policial contribuiu, porque o policial falou o seguinte: em toda a minha vida, eu tenho 30 anos de experiência, eu nunca vi um cara embriagado bater, provocar morte e ficar para ajudar. Ou seja, o policial ele abrilhantou esse ponto sensível, ele colocou um holofote sobre esse ponto. Chegou no final do julgamento, minha última frase foi o seguinte: olha, senhores jurados, se Vossas Excelências condenarem o réu, o recado que Vossas Excelências vão estar passando é que aquele que fica para ajudar, presta socorro, é uma conduta que é indiferente. Vossas Excelências vão dar esse recado, porque vai valer a pena então a pessoa fugir, deixar de ter o flagrante, a pessoa não vai ser presa, a pessoa vai tentar furtar a sua responsabilidade penal, administrativa, civil. Então, Vossas Excelências não pode equiparar a pessoa que foge e a pessoa que fica. E esse é o diferencial. E Vossas Excelências devem dar um recado. Se eventualmente ocorrer um acidente e provocar morte, a pessoa deve ficar para ajudar e prestar o socorro. E foi embora. Resultado do julgamento: 4-3 para desclassificar. Que é a desclassificação. A tese que nesses casos é o que? Dolo eventual ou culpa consciente. É isso que gira em torno. Não se discute a autoria. A autoria é certa, a responsabilidade é certa.
porém, o que se discute é a tipificação legal. E por 4-3, os jurados desclassificaram o dolo eventual para a culpa consciente. E, Felipe, só para finalizar aqui, para te ver como é a dificuldade disso. Em todos os outros julgamentos que ocorreram naquele mês, que foi chamado um mês do acidente de trânsito, foi para a mídia, e isso, todos os outros 9 julgamentos terminaram em condenação por dolo eventual. Ou seja, só o nosso a gente conseguiu a culpa consciente. Porque a sociedade realmente está cansada. Quem que iria aceitar uma situação dessa? Mas esse foi o ponto sensível, aquele ponto final que a gente fez o quê? O ponto sensível, Felipe, eu usei aquele que tu leva a pessoa a uma profunda reflexão, aquele que a pessoa bota a mão no queixo, olha a cabeça para cima e fica num dilema. Então é isso que você tem que provocar na pessoa. O ponto sensível é esse, é aquele argumento capaz de colocar a pessoa num profundo dilema. Conta a tua agora, Felipe. Cara, muito bom, velho, muito bom. E júri, cara, eu já tive júri assim no mês do julgamento de violência contra a mulher. É assim, ó, horrível. Porque daí, se você vai no começo ainda, você não corre risco de ter um jurado que já atuou naquele mês, né? Se tu vai atuar no final do mês, daqui a pouco tu pega 2, 3 que já participaram de júri, que já estão mais batidos ali. É importante, Felipe, tu colocar isso de dica também, aproveitar esse teu gancho, que faça o teu julgamento ser um dos primeiros do mês, que como tu falou, o jurado ao final do mês, ele tá viciado, ele já tem uma relação de proximidade com o promotor. O promotor é esperto, ele vai lá, ao final do julgamento, ele vai lá tomar cafezinho. Assim, a gente também, mas o advogado não costuma fazer. Não, vai fazer a gente faz mais de mês. 2. O promotor tá lá toda semana, ele tá tomando café com os jurados toda semana, ele já criou uma relação. Então, se tu pega o júri no final do mês, tu vai pegar os amigos do promotor. Então, eu tento fazer isso, tá, Felipe? Se o meu tá no final, olha... E foi isso que eu fiz. Eu vou ter um júri terça-feira que ele inicialmente ia ser em novembro, mas ia ser o último de novembro. Eu falei, o último júri do mês é júri perdido. O que eu fiz? Uma testemunha... Olha, outra dica aí, ó. Coloque todas 5 testemunhas com caráter de imprescindibilidade, ainda que não sejam imprescindíveis. Por quê? Porque se você avaliar que a situação do júri tá ruim, o ambiente você já vê se tá favorável ou não tá. Cara, era dia 30 de dezembro, eu vi que os jurados estavam abraçando o promotor, rindo do promotor. Eu falei, o quê? Silêncio, minha testemunha em caráter de imprescindibilidade não veio, não aceito ouvir sem ela, vou pedir remarcar. Foi isso que aconteceu. Então fica essas 2 dicas aí também. Mas, Felipe, perdão aí. Cara, é uma questão de sensibilidade, né? E aí é que tá, cara. O legal é isso, a gente tem que captar. A gente tem que estar atento às questões de direito, às questões de fato, mas a gente tem que captar o que está rolando ali. E tu chama de ponto sensível algo que talvez eu entenda, William. Eu falo muito da ênfase, que é o quê? Num processo de 10 mil páginas, o jurado não sabe o que ocupa 2 linhas e o que ocupa 50 páginas. Exatamente. Não sabe que a perícia é tal. Então, assim, ó, muitas vezes tem questões... E aí é outra coisa, né, gente? Você faz a defesa para os jurados. Exatamente. Quando o promotor vem apartear você uma parte em algum ponto, é porque para ele aquilo é um ponto sensível. E tem muito advogado que se preocupa em ir lá convencer o promotor de que ele está errado. Mas Exatamente. às vezes, se você não der ênfase, que nem tu falou, passou mais 1, 2 horas de julgamento, o jurado nem sabe mais, nem lembra mais daquilo. Exatamente. Da mesma maneira que você pode pegar, e eu faço muito isso, William, eu pego pontos que são assim, ó, cara, isso aqui é e vou lá e faço como se aquilo fosse um troço grandioso no processo. Eu digo assim, cara, isso aqui é impossível que a gente vai ter que julgar sem prestar atenção nisso aqui. Às vezes, William, eu já fiz isso, olha só uma vez, daí eu vou trazer um caso. Eu nem sei se eu tinha marcado isso aqui, mas me lembrei dele agora. Meu cliente, ele tinha sido, olha que merda de caso. Ele tinha sido acusado de tentativa de homicídio e receptação. Porque ele foi comprar droga. Olha que caso de merda. Ele foi na biqueira, e daí chegando na biqueira tinha um rival. Tinha um rival ali. Daí os caras começaram a trocar tiros, e ele acertou um cara lá que não tinha nada a ver com a história. Só que assim, o cara com uma ficha extensa, eu pensei, cara, que desgraça, né? Mas igual, estamos vivos. Só que daí o que acontece? Nesse caso, ele é bastante peculiar porque aconteceram várias coisas.
Só que nesse caso, não existia um corpo de delito da vítima. O que existia era um prontuário médico em que dizia que a vítima tinha sofrido um ferimento de arma de fogo. Só que daí o que acontece? A promotora foi para o júri, bom, tem prova técnica aqui, não precisa de mais nada. Prova técnica dizendo que ele tem um ferimento de arma de fogo, tentativa de homicídio, todo mundo envolvido com o tráfico, ferrou. Cara, daí aí é algo que a gente tem que fazer sempre. Se você vai discutir prova técnica, você tem que saber aquilo como uma autoridade no assunto. Você Exatamente. Tem que conhecer. Claro, você não vai estudar a fundo se você vai negar a autoria, não tem por que discutir ali. Mas assim, quando você precisa, você tem que ir, porque assim, os promotores dificilmente vão com esse entendimento. Eu fui lá, liguei para uma prima minha que é enfermeira e disse, quais são os requisitos do prontuário médico? Daí tem requisito tal. E eu fui para o júri e falei, doutora, a senhora não sabe o que a senhora está falando. Porque o prontuário ele tem que ter esses requisitos aqui. E o ferimento de arma de fogo é uma hipótese diagnóstica. O réu, ele chegou, o réu era uma virada de ano, o réu já tinha mencionado que estava tão embriagado que ele achou que tinha sofrido um disparo de arma de fogo, foi para o hospital e disse que tinha sofrido. O técnico ali ele vai escrever ferimento de arma de fogo, a hipótese, porque se o cara chegou dizendo que tomou um tiro no braço, ele não vai... O enfermeiro não vai escrever que ele está com dor de cabeça, que ele está com dor na perna, vai descrever o que E é um dos requisitos do prontuário, falar qual que é a percepção do paciente ali. E por quê? Que daí a gente vai fazendo um enlace do conjunto. Porque lá no interrogatório, a vítima tinha comentado, e sabe que, lá no finalzinho do interrogatório, sabe que a minha esposa disse que eu não tinha tomado tiro nada, que eu cheguei em casa tão bêbado que eu me escorei, caí no pátio e raspei o braço. Então eu fiz aquela... A esposa nem veio para o processo. Sim. E eu falei, não, isso aqui tem tanto peso de prova quanto essa prova técnica do todo. Tudo está documentado no processo. Você desconstruiu, na verdade, a argumentação da acusação com base num detalhe. Cara, eu puxei aquilo e falei, cara, a esposa dele disse que ele tinha caído no pátio de tão bêbado. Eu tinha prova de que ele estava totalmente embriagado e daí a gente chegou no ponto de, olha só, cara, a promotora ficou louca, né? Porque ela não acreditou, como assim? Eu tenho uma prova técnica. O senhor está dizendo que a minha prova técnica não vale. O senhor está dizendo da esposa dele que nem veio para o processo. Eu falei, doutora, está documentado nos autos. Isso aqui é tão prova quanto isso que a senhora está querendo usar e se apegando. Eu fui lá desconstruir o prontuário dela. Disse, olha, isso aqui, olha, se ele chegou dizendo por que o enfermeiro vai escrever ali que ele caiu no pátio se ele não disse isso. E eu digo mais, a percepção dele não. E aí é que tá, você tem que trabalhar essa realidade. Ele sequer tinha consciência de estar passando uma informação que não era verdade. Porque a percepção dele naquela hora era essa. A representação que ele tinha do momento era de que realmente ele tinha sofrido um disparo de arma de fogo. E daí, com o tempo, que foi perceber que não. Daí o que acontece? Aquele pedacinho do trecho, lá da conversa dele com a esposa, que nem veio para o processo, eu transformei num negócio grande. Desconstruí o prontuário e falei para o meu cliente que estava preso já há um tempo, falei, cara, tu vai assumir essa receptação, porque esse era um negócio inegável. Tem coisas que não dá para negar no júri. O carro era roubado e ele estava com o carro. Falei, cara, tu vai assumir a receptação, porque assim, ó, aqui tu sabe, eu vou dizer para os jurados que tu sabe que hoje é o dia que tu vai resolver a tua vida. O cliente nunca tinha falado nada no processo. E tu veio aqui para ter uma condenação justa. E eu pedi a condenação dele na receptação, mas em relação ao homicídio, porque daí vem outra questão. A motivação, os jurados eles julgam pela lógica. Existe uma motivação, porque assim, ele nem conhecia o cara. O cara estava lá com os rivais, mas ele nem sabia quem era. O cara nem sabia quem ele era. Então, assim, o que é mais verossímil? E daí, né? Daí a gente conseguiu... Eu lembro, William, que quando eu conversei com ele, ele falou, doutor, como é que eu vou assumir que eu estava num carro receptado? Vão me condenar, doutor? Não dá. E eu falei, cara, tu tem que acreditar em mim, velho. Eu não estou dizendo que tu vai ser absolvido do homicídio. Eu estou te dizendo que tu me dá margem para eu conseguir trabalhar teu pedido de absolvição na tentativa de homicídio. Assim, ó, e daí eu sempre digo para os clientes, tu quer ser condenado injustamente ou ter a chance de uma condenação justa?
E daí eu lembro que quando eu fui conversar com ele depois, ele não acreditava, falei, doutor... O cara tinha um estigma da cadeia, assim, sabe? Daí ele não acreditava, doutor, não acredito. E aí a importância, dentre umas coisas do júri, é o advogado conseguir construir uma narrativa. Porque, novamente, um dos pré-requisitos para uma boa defesa é o advogado conseguir construir uma boa narrativa para o seu cliente. E aqui é importante dizer o seguinte, não importa, e aqui tem que dizer por que não importa, se é verdade ou mentira. Porque muitas vezes a verdade ela pode ser uma verdade sem coerência, e essa verdade sem coerência, os jurados não vão acreditar. Quantas histórias aí você já ouviu? São histórias inacreditáveis. Então, o que é importante para o júri é ter uma narrativa, é ter uma história com começo, meio e fim, ter uma história coerente. E aí a importância de você falar para o seu cliente, olha, assume que estava com o carro, não, mas o carro não é meio roubado, não sabia. Assume, porque você você está dando coerência à sua história. Não importa se tu sabia ou não sabia. A questão é que eu preciso de uma história coerente, e mesmo que tu assuma isso, a gente vai dar uma coerência para tentar melhorar o principal, que é o quê? Tentar afastar o homicídio. Então, em razão do tempo que ele ficou preso, ele acabou sendo solto. Aí é que tá. Às vezes a gente tem que pensar nisso, né? O que estrategicamente é melhor? E tu falou algo que eu também bato muito, William, que é a coerência. Tua narrativa tem que ser coerência. E às vezes não é porque o processo tem muita prova que tu precisa usar toda a prova do processo. Porque às vezes você confunde o jurado e não dá ênfase no que é realmente importante. Exatamente. Então, assim, às vezes, eu lembro de um caso de um colega que ele queria desconstruir o depoimento de todas as testemunhas. Estava passando uma hora de júri, ele não conseguiu. E daí faltou tempo para a tese, daí começaram essa atropelar. Eu tive essa falha, tá, Felipe? Nos meus primeiros júris, o que eu segui? Eu segui um modelo seguro. O que é um modelo seguro? Eu ia olhando o processo com os jurados e ia mostrando as falhas. Olha, começou com boletim de ocorrência diz isso. Depois o policial foi vindo, o policial disse isso. Ou seja, eu ia seguindo a ordem cronológica do processo. E esse é um roteiro seguro para quem vai iniciar no júri. Pô, como é que eu faço? Olha, segue o roteiro do processo, vai desconstruindo ao decorrer dele. Se isso é uma coisa que são seguro, só que ele é um roteiro cansativo. É um roteiro em que tu não consegue dar uns picos de atenção, dar o que eu chamo de sprint, é quando você começa a acelerar a tua fala, acelerar com vários argumentos poderosos para a pessoa começar a se convencer da tua tese. Então, é um roteiro seguro, mas, em compensação, um roteiro cansativo. Então, eu usava isso que tu falou, eu ficava mostrando as falhas dos depoimentos, botava o depoimento lá da testemunha policial, ou se era escrito, olha, como é que ele está dizendo, ficava mostrando as falhas. Mas eu, sinceramente, não chegava, porque o que a pessoa pega, e é importante saber, é a essência do depoimento. Ele vai pegar mais ou menos o quê? Olha, você tem que saber a importância, e aqui eu vou trazer o exemplo do último júri. Cara, os depoimentos policiais, ele era muito longo. Né? O depoimento na delegacia tinha 20 minutos, o em juízo, na primeira fase, tinha meia hora, e o que foi prestado no plenário tinha quase 2 horas. Então, na minha cabeça, eu falei, olha, eu tenho que identificar nesse depoimento os pontos principais, porque eu não vou ficar batendo os detalhezinhos cheios de coisa. E eu identifiquei o quê? Foi o júri que a gente conseguiu absolver o réu que estava sendo processado por tentativa de homicídio contra policiais. Eu pensei, qual foi os 3 principais pontos? E eu vou dizer aqui para vocês. Tudo começou com os policiais dizendo assim, ó, por que resolveram fazer abordagem? Eles falaram, porque viram ele efetuar um disparo em uma direção alheia. Um disse que foi para cima, outro foi para baixo, outro foi em direção a outra pessoa. E o primeiro ponto, por quê? Por que é o principal? Porque foi o que motivou a abordagem dos policiais. É o que eu identifiquei. Estou tentando dizer aqui, para quem está participando, como que você faz para identificar quais são os pontos principais. Tente identificar não mais que 3, porque se você ficar 10 pontos para falar, vai causar confusão. Então, o que eu separei? A questão, primeiro ponto, disparo. Em que direção foi, para quem foi, e pegava na narrativa policial e mostrei que cada um falava uma coisa diferente em relação aos pontos principais, que era em relação ao primeiro disparo, que motivou a abordagem. O segundo ponto é o quê? Como que o réu, porque a narrativa dos policiais era que, ao efetuar a abordagem, o réu teria efetuado um disparo contra eles. Então, como é que foi feito esse disparo do réu em relação aos policiais? E aí, explorei esse segundo ponto. E o terceiro é que o réu sofreu um disparo e deixou a arma cair. Eu falei, tá aí. E como é que foi a questão dele ter sofrido disparo? O que aconteceu depois dele sofrer o disparo? Então, foram os 3 momentos. Primeiro, o que motivou a abordagem. Segundo,
como que foi feito, que o réu fez o disparo contra vocês. E terceiro, o que aconteceu logo após ele sofrer, porque o meu cliente sofreu um disparo. Então eu identifiquei esses 3 pontos, foquei neles e consegui demonstrar para os jurados a incoerência da narrativa policial. Em compensação, consegui construir uma narrativa para o meu cliente e que conseguimos resultar na absolvição, inclusive de todos os crimes, não só da tentativa de homicídio, quanto do próprio porte de arma. Então fica aí essa orientação. Importante você identificar, não ficar se apegando a tudo do processo, mas identificar o que é realmente importante e bate o que importa, qual que é a essência, qual que é... eu separo muito em grupos de provas, assim, ó, porque eu tenho as provas, provas primárias aqui. Isso aqui é o que dá o suporte da minha tese. Porque depois, no resto, eu vou lá e faço um discurso mais ou menos assim, ó, tem isso aqui que eu já falei, mas tem mais. E daí eu vou lá e, se tem mais coisa, eu vou lá e faço sabe, para fechar. Às vezes uso até na tréplica, quando eu vou ter tréplica, para ter alguma... para não repetir o mesmo discurso, trazer mais elementos. E, cara, pode... Não, eu só ia falar que o que tu trouxe ali, que é importante o advogado conseguir trabalhar durante toda a sua fala, esses pontos, desses argumentos mais fortes. Você trabalha em diversos níveis de intensidade. Como tu falou, tem esse argumento poderoso, mas talvez se coloque no início da tua fala, ele apenas uma introdução, olha, tem uma falha grave nesse processo que não tem a perícia tal. Daí no meio você dá ênfase, como você trouxe, dá ênfase naquilo, e no final você relembra. Por quê? Porque durante todo o julgamento, você trabalhou aquele argumento poderoso na mente dos jurados, a ponto de conseguir influenciar ele. Então eu falei, se você não tiver o feeling, tiver perder o momento do argumento, ou você retira a força dele, se você der muita ênfase no início do julgamento, ou se você deixar apenas para o final, o jurado às vezes já se convenceu que vai condenar ele, e mesmo que o seu argumento seja poderoso, você não consegue reverter o prejuízo. A importância do advogado ter o feeling, saber lançar os argumentos na hora certa. Verdade. Cara, contado do meu último caso, até foi Cara, tem um monte de foto do Insta que eu deixo para responder depois. Esses dias tu me perguntou onde é que foi esse julgamento. Eu pensei, cara, eu vou parar e responder todo mundo daquela lá. E tu não respondeu? Hoje eu acho que não respondi. Não respondeu. Mas eu vou... às vezes eu pulo e nem vejo, mas eu vou lá. Mas tu pode ver que aquela publicação não respondi ninguém. Porque eu tento responder a publicação inteira. Só que tu sabe que às vezes é difícil, cara. A gente tenta responder o direct, tenta responder o WhatsApp. É uma desgraça. Mas aquele caso, William, olha só. O réu estava sendo acusado de homicídio consumado, qualificado e tal. Tinha uma testemunha ocular que na fase policial descreveu exatamente como aconteceu. Olha, ele estava junto com a vítima. A vítima falou lá de um defeito físico do réu. O réu virou, puxou a pistola e metralhou a vítima ali no meio da rua. Só que o réu tinha várias características físicas que todas as testemunhas falaram, não, todo mundo sabe quem ele é, porque ele tem uma paralisia lá e caminha meio assim. Não tinha como ter confundido. O amigo da vítima que estava junto ali na fase policial descreveu toda a cena. E tinha testemunha. Olha só, o réu já tinha sido condenado por homicídio. Estava sofrendo um processo de homicídio por tentativa contra uma das testemunhas. O réu é aquele lá que tem essa característica assim, não sei o quê. Uma vez foi de moto lá na minha rua, começou a disparar para tudo que é lado e tinha um monte de criança brincando. Assim, a gente pegou esse processo, eu pensei, meu Deus, é assim, né? O processo que eu olhei assim, falei, meu Deus, o que vai ser desse negócio? E daí eu começo a trabalhar, né? Começo a trabalhar os autos, começo a estudar, daí eu vi, cara, é o seguinte, esse amigo da vítima, ele não voltou em juízo, ele morreu. Daí eu consegui fazer um link, teve um laudo pericial, laudo de alcoolemia ali da vítima, que atestava que ela estava embriagada, muito embriagada. E o amigo que estava junto disse que eles estavam bebendo há bastante tempo, mas não tinha um laudo do amigo. Daí eu comecei a trabalhar o seguinte, porque foi uma equipe local para atender a ocorrência e ninguém mencionou esse tal do amigo que estava junto. Ninguém falou dele. As testemunhas, quando foram depois, ninguém mencionou ele, embora ele fosse testemunha ocular e disse que viu tudo e tal. Eu disse, olha, ninguém... E eu fico pensando por que não iam dar bola para esse cara. Se ele estava lá, estava junto com a vítima, né? Deu todo aquele furdunço, todo mundo foi ver o que estava acontecendo. Por que não iam dar bola para ele? E daí eu fiz uma construção, William, de que eu peguei um livro de medicina legal, de a vítima, ela estava nos estágios de embriaguez, ela estava praticamente 2 estágios para entrar em coma alcoólico.
De morrer de tão bêbado. Imagina, a pessoa pode morrer de tão embriagada. A gente não tem o laudo do amigo dela, testemunha, mas a gente pode considerar que para ninguém ter dado atenção para ela, porque ele foi na polícia depois, para ninguém ter dado atenção para ela na hora, para ninguém ter dado nenhum crédito, ninguém ter mencionado, porque devia estar no estado parecido, no mínimo semelhante com o da vítima. Eu usei o laudo da vítima, medicina legal, para dizer, olha, isso aqui não existe no processo. Mas eu estou dizendo para vocês que ele não foi ouvido porque ele estava quase tão maluco de bêbado como a vítima, que estava extremamente embriagado a ponto de quase estar em coma alcoólico. Então ali com certeza ele pode ter visto isso. Só que assim, ó, daí tinha, tanto o réu quanto a vítima tinham antecedentes policiais muito grandes, daí eu trabalhei a hipótese de, lá no da vítima, a vítima já tinha tentado matar, já tinha sofrido tentativa de homicídio, trabalhei essa questão, e daí a outra testemunha da instrução, que o réu estava sendo acusado de ter tentado matar, num boletinzinho de ocorrência, juntado lá naqueles requerimentos do 422, ela relatou essa tentativa do réu contra ela diferente do depoimento. Daí a gente pegou e transformou aquela coisinha lá no... Cara, e daí a construção disso era um caso assim, ó, um caso que... E quem que juntou esse boletim? Foi tu ou foi o O promotoria? Ministério Público pediu os antecedentes. Pra te ver que ele passou um detalhe aí que te ajudou. Cara, passou e assim, ó, a gente bateu e é outro caso que o réu olhava assim, sabe, não entendia o que tava, não entendia. Falei, cara, porque o que acontece, filho? Eu não sei, eu acho que o tempo vai dando essa... Vai. O processo de amadurecimento tá aprendendo com os erros. Né? Mas tem que ler, tem que... Quanto mais tu lê os autos, mais tu vê detalhe, mais tu vê, e daí, cara, quando vê, tu pega alguns... Porque a prova era horrível. Era uma prova horrível, tanto que eu usei uma hipótese da testemunha ocular estar no estado da vítima, só tinha o laudo dela. Eu trouxe a possibilidade de um rival da vítima ter cometido homicídio. Cara, eu fiz uma construção, claro, a gente pode fazer construção, mas tu precisa ter fundamento nos autos. Daí eu comecei a trazer aquilo ali para confortar minha tese, senão não adianta nada eu chegar lá e contar a história. Importante essa ressalva, não adianta falar não adianta história, viajar. Por mais bonita que seja uma narrativa, se não encontrar um mínimo de respaldo no suporte probatório, para que sustente a versão, né? Tanto que eu só entro nas histórias quando eu tenho da onde trazer, porque senão não interessa de nada tu ter uma história, tu tem que ter fundamento. Eu pensei, cara, isso aqui, por mais que sejam pontos esparsos, eu vou construir como se fosse algo, como eu te disse, o jurado não sabe que isso aqui é um negocinho de nada no processo, eu vou mostrar para os jurados que isso aqui é o que define o processo. Vou dizer para eles, olha, isso aqui é o processo que a gente tem, é isso aqui. E pum, empurra ali. Cara, aquele júri foi lindo, assim. Conseguiu absolver daí? Conseguimos, cara. E esse foi o júri lá do colega que deu um puxão de orelha no jurado, cara. Então, assim, o cenário tava terrível, então? Tava uma bosta. E daí ainda teve isso, eu pensei, nossa, cara, esse era o júri assim, ó, não podia ter nada errado. Não podia ter nada fora do... Não podia ter nada. E a gente teve um ou outro, mas saiu assim, ó. Ô, Felipe, agora assim, ó, eu acho que é importante também, até para